Fala, Fogão! A movimentação de mercado segue agitada nesse começo de temporada. E no Botafogo não é diferente. A gente tem agora o interesse do Internacional no Canu, tem o Serra Macaense dizendo que não quer o Matheus Babi disputando a Série B, tem o interesse do Botafogo na permanência do José Wellison, a contratação de um lateral esquerdo, Rafael Carioca, que está bem encaminhada pelo que parece, e também essa divisão dos salários entre Botafogo e Bahia em relação à chegada do Marco Antônio. Enfim, tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa com os pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero comentar nesse vídeo é justamente a situação do Canu. O zagueiro é um ativo importantíssimo do Botafogo que pode fazer caixa com o atleta, porém o Botafogo não está disposto a vender o zagueiro por qualquer quantia. Isso já ficou bem evidente. A gente teve o interesse do Cruz Azul do México, uma proposta também de empréstimo com 2 opções de compra, uma no meio do ano e uma no fim do ano. Teve também a proposta do São Paulo, tentando envolver parte da dívida aí que o Botafogo tem com o tricolor paulista em relação ao Henrique Almeida. E agora tem o interesse do Internacional. Só que aqui entra o seguinte detalhe. Segundo o presidente do Césio Melo, o Canu só sai do Botafogo com uma proposta de 3 milhões de dólares, o que na cotação atual vai dar mais de 16 milhões de reais. E também está descartado nesse momento uma proposta onde o Canu vai para o time interessado, o Botafogo recebe alguma quantia em dinheiro mais um atleta. Isso por hora está descartado também. O Botafogo tem feito um jogo duro para negociar o Canu e esse é um ponto muito importante, eu diria fundamental, porque passa uma mensagem para o mercado. Se você quer contratar um jogador do Botafogo, pague a quantia que o Botafogo está pedindo. É realmente uma mensagem importante, porque durante anos e anos não foi isso que aconteceu. Outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente a situação do Matheus Babi. Vale lembrar que o Babi tem contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim da temporada. Só que o presidente do Serra Macaense deu uma declaração dizendo que não gostaria de ver o Babi disputando a Série B, porque entende que a Série B é uma competição pequena para o Matheus Babi. Ou seja, a disputa da segunda divisão fica aquém do que o Babi pode fazer na visão do presidente do Serra Macaense. Um ponto importante aqui a comentar é que o Serra Macaense detém 100% do Babi, porém o Botafogo, pelo contrato de empréstimo, tem 40% de taxa de vitrine. Para que uma negociação seja realizada, o Botafogo tem que dar o aval. Então, chegando uma proposta para o Serra Macaense, o Matheus Babi só sai se o Botafogo concordar. Não sendo isso, o Babi permanece. A menos que essa proposta seja de 3 milhões de euros. Se chegar uma proposta de 3 milhões de euros, o Botafogo tem 2 alternativas. Uma, paga 60% ao Serra Macaense para manter o jogador. Essa opção, naturalmente, está completamente descartada, porque o Botafogo não tem capacidade financeira para isso. E outra, aceita realmente, porque não tem outra alternativa, o Botafogo não tem como dizer não. Ou seja, esse é o caminho aí que tem pela frente. Não adianta o Serra Macaense, através do seu presidente, falar que não quer o Matheus Babi disputando a Série B. Se chegar uma proposta de 3 milhões de euros, o Babi sai. Se não chegar, o Botafogo tem que dar o aval. Outro ponto que eu quero comentar aqui é justamente a situação do José Wellison. Depois do interesse aí do esporte, a pedido do Jair Ventura no volante, o Botafogo deve fazer um esforço para manter o jogador. O Chamusca gosta do José Wellison, entende que o grupo de volantes nesse momento está fechado no elenco, ou seja, não chegaria mais um jogador para essa posição, nem sairia. Então o Botafogo deve tentar negociar com o Atlético Mineiro a permanência do José Wellison, já que o Chamusca gosta do atleta e tem dado minutos de jogo ao jogador. Vamos ver o que vai acontecer. Sinceramente, a saída do José Wellison, na minha opinião, não faria falta. A gente conseguiria a reposição numa boa dentro do próprio elenco. Agora, como o Chamusca gosta do jogador, é bem provável a permanência ao longo dessa temporada. Seguindo em frente, eu quero comentar com vocês a possível chegada do Rafael Carioca, lateral esquerdo do Vitória, que tem contrato até o fim do ano com a equipe baiana. As informações dão conta de que a negociação entre Botafogo e Rafael Carioca já está bem avançada. Ele não fazia mais parte dos planos do Vitória, o Vitória realmente não manteria o jogador e o Botafogo deve avançar nessa negociação. Lateral, a gente sabe que é um ponto que a gente precisa reforçar. Sinceramente, muito honestamente, eu não tenho informações sobre esse Rafael Carioca. Não sei se ele é um cara que joga bem, que faz bem a função. Sei que ele disputou mais de 30 partidas pelo Vitória na última temporada. Foi titular na maior parte do tempo e vamos ver então se ele chegando ao Botafogo ele dá conta do recado. Eu espero que sim, porque conforme eu já disse em outras oportunidades, quanto mais jogadores nesse grupo de atletas dessa temporada
estiverem fazendo um bom ano, significa que o Botafogo está indo muito bem. Então a gente tem que torcer pelo sucesso de todo mundo, até daqueles atletas que a gente não vai muito com a cara. Um outro ponto que eu quero comentar nesse vídeo é a situação do Marco Antônio, meio atacante que pertence ao Bahia, vai chegar por empréstimo ao Botafogo. O meia, inclusive, já gravou um vídeo que foi excluído na sequência, porque a negociação não foi concluída, mas ele gravou um vídeo dizendo que estava muito empolgado em vestir a camisa do Botafogo, um clube gigante, enfim, está realmente muito disposto a vir, a fazer o seu futebol. E o ponto importante aqui é que o Marco Antônio no Botafogo consiga alcançar o grau de profissionalismo que o Bahia tanto cobrou dele. Esse é um aspecto importante. É um cara que foi muito cobrado por isso, não conseguiu elevar o seu grau de profissionalismo e inclusive o Roger Machado, treinador que já comandou o atleta, deixou ele de lado justamente porque não identificou essa questão do profissionalismo. Então ele chegando no Botafogo pode ser um cara interessante, tem potencial, tem alguma qualidade, já apresentou isso, mas a gente tem que ficar de olho no extracampo. Para fechar, eu quero comentar aqui as declarações de dois comentaristas, o Denilson e também o André Rizek, falando sobre Botafogo, Vasco e Cruzeiro. O Denilson comentou que, na visão dele, tudo leva a crer que Botafogo, Vasco e Cruzeiro vão sofrer na Série B. Já o André Rizek disse que não consegue enxergar Botafogo, Cruzeiro e Vasco subindo. Isso é um claro sinal de que essas três equipes precisam evoluir e precisam mostrar para o mundo da bola, para os seus adversários, que tem capacidade de brigar pelo G4. A gente sabe que esse começo de temporada do Botafogo foi até interessante, a gente não perdeu ainda, porém estamos empatando muito. Precisamos nos impor nas partidas contra os pequenos, por exemplo. Empatamos contra o Boa Vista, empatamos contra o Bangu, vencemos o Resende, é verdade. Aí depois empatamos contra o Vasco no Clássico, desperdiçando a oportunidade de vitória da maneira como foi. A gente realmente precisa dar uma resposta dentro de campo. O trabalho no Botafogo está evoluindo, é um começo de trabalho do Marcelo Chamusca, é natural essa oscilação, mas a cada partida disputada a gente tem que conseguir enxergar a evolução nos aspectos que a equipe, coletivamente e individualmente, precisa demonstrar. Esse é o ponto mais importante. É natural os comentaristas nesse momento, vendo que as equipes estão oscilando. O Cruzeiro, por exemplo, no Campeonato Mineiro tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Vasco no Campeonato Carioca ainda não venceu. Tá certo que nas primeiras rodadas jogou com uma equipe mais jovem, né? Sub-20 praticamente, sub-23, se não me falha a memória. Mas ainda assim não venceu no Campeonato Estadual. E o Botafogo, que entrou com a equipe principal, empatou 2 vezes na competição com um time pequeno. Então é um ponto que a gente realmente precisa prestar atenção. Os comentaristas vão fazer suas críticas, suas análises, e o Botafogo precisa seguir evoluindo. É isso que a torcida botafoguense espera, porque quanto melhor o Botafogo for jogando a cada partida, mais segurança a gente vai ter de que na Série B podemos fazer um grande campeonato. No fim das contas, o que interessa é o seguinte: eu quero que o Botafogo suba, os outros times que buscam uma vaga no G4. Mas enfim, Fogão, é isso que eu tenho para passar de informação. Eu quero saber sua opinião sobre todos esses pontos que eu falei aqui nesse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.